Feliz sábado a todos. Estão desanimados? O pessoal foi dormir, então. Então vamos acordar a gente de dia já, quase a hora do almoço. Feliz sábado para todos. Aê. Você vê, né? As nossas palavras têm poder, né? Deu uma boa noite para todo mundo, o pessoal foi dormir. Mas, hoje nós estamos encerrando os 10 dias de oração. Dá para projetar já, lá? Nós tivemos aí a oportunidade, durante 10 dias, aqueles que não receberam apostila, porque infelizmente foram feitas poucas apostilas. Como a maior parte dos membros fugiu das igrejas, estão em casa assistindo, né? Então não foram feitas tantas apostilas assim. Mas mesmo assim eu mandei para todo mundo em PDF, aqueles que conseguiram abrir os arquivos, né? Ou quase todo mundo. Se você não recebeu, depois você me fala, dá o número do seu celular para a gente incluir, para mandar as informações para vocês. Para que todos pudessem participar. A cada dia que a gente lia os textos, tinham textos tanto da Bíblia quanto do Espírito de Profecia que mexia com a gente, mostrava que tem coisas a serem melhoradas no nosso relacionamento familiar. Também nós tivemos a oportunidade de sentir a responsabilidade que nós temos como pais, como mães, né, na educação dos nossos filhos e na estrutura não só do nosso lar, como no futuro também do lar deles. Porque o que eles veem em casa é o que eles vão praticar depois na casa deles. Tem alguns que tiram lições falando, nossa, isso eu nunca vou fazer. Isso aí de forma alguma eu vou fazer. Eu lembro de uma das igrejas por onde nós passamos, nós tínhamos um irmão que era muito querido. Deixa eu só pegar aqui a minha água. Nós tínhamos um irmão lá que era muito querido, um excelente membro da igreja, ativo, mas ele tinha uma dificuldade. Ele tinha uma dificuldade com a esposa dele. Um dia a esposa dele bateu de madrugada lá em casa, toda chorosa, né? E a gente assustou, era de madrugada, acho que era umas 2 horas da manhã, ela batendo lá em casa. E aí fomos ver o que estava acontecendo. Falou, ele me agrediu. Eu falei, como ele te agrediu? Ele é tão bom, um excelente irmão, né? Não, mas ele tem mania de me agredir. E depois, conversando com ela, conversando com ele, né? Ele disse que vem da criação dele, porque o pai dele batia na mãe. Então, na mente dele, ele achava que era certo bater na esposa, não era uma coisa comum. Eu espero que ninguém aqui faça essas coisas. Isso foi na mente dele. Então, muitas vezes, a forma como nós fomos criados, influencia em muito a maneira como os nossos filhos, como nós vamos ser quando crescemos. Né? Quando nós crescemos, vamos levar muitas lições desse aprendizado que nós tivemos durante o nosso momento de ser filhos, né? Vamos lá, vamos para o primeiro slide aqui então. Quer dizer, o segundo, né? O primeiro já é esse aqui, então nós tivemos os 10 dias. E o tema de hoje o último tema desse estudo é a esperança para a família. Nós temos que ter alguma esperança. Quando a gente olha assim para os lares, o Ronei falou bem na oração, né? Os nossos lares não são perfeitos, os nossos lares têm muitos problemas, muita coisa a ser solucionada, né? Eu diria que muita coisa que pode e deve ser solucionada, porque muitas vezes a gente acha assim, não, isso é difícil, mas nós vamos conversar aqui no decorrer desse nosso estudo da pregação aqui, sobre alguns itens que podem ser melhorados e como serem melhorados. Então vamos lá para o próximo slide. Lucas 27 e 23. Abram a Bíblia de vocês em Lucas, capítulo 27, versículo 23. Vamos ver qual é o recado para os pais. Lucas 20. Eu acho que está. Não é 27, não. Espera aí, só um minutinho. Espera aí, que agora eu dancei aqui, né? Tão entusiasmado para o texto, na hora de digitar, acho que é 20. Hã?
É sobre as ovelhas, o cuidado que nós tivemos com as nossas ovelhas. É Lucas. Só que eu copiei, digitei errado e no original não estou achando qual é o texto. Passa o texto aí que tá completo. Ah, tá aqui, olha. Procura conhecer o estado, depois vocês corrigem, não é 27, 23, achem aí e me contam, tá? Para eu também corrigir. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas. Aliás, será que não é Provérbios? É Provérbios 27, desculpa, está aqui escrito, eu que escrevi errado lá. Provérbios 27, 23 e 24. Fui eu que errei lá em cima na hora de digitar. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. O que ele está dizendo aqui? Nós temos que cuidar do nosso rebanho, dos nossos filhos, das nossas ovelhas. Por quê? Porque as riquezas não duram para sempre. Às vezes a gente imagina que, eu vejo assim, muitos pais preocupados com o futuro dos filhos, em comprar um monte de coisas, em economizar para o estudo, para isso, para aquilo. Depois, conforme a criança vai crescendo e se desenvolvendo, ela não tem com o que se preocupar, porque os pais já estão patrocinando tudo. Ah, meu filho precisa de um carro para ir para o estudo, para a faculdade, né? Vai lá e compra o carro para o filho. E os filhos não sentem assim esse compromisso, esse comprometimento de conseguir as coisas. Eu falo porque eu não tive essa oportunidade, eu tive que pagar a minha faculdade, eu tive que comprar o meu carro, eu tinha que trabalhar para tudo isso. E muitas vezes os pais, achando que estão protegendo, tem uns filhos que vão ficar bravos comigo depois. Mas tem alguns pais que imaginam assim, que eu preciso proteger meus filhos. Olha, ele só vai trabalhar um dia quando for casar. Aí ele não tem estrutura para casamento, não. A gente tem que aprender as coisas bem cedo. Jesus, já desde pequeno, ajudava o pai na carpintaria. Então nós temos que colocar os nossos filhos, dar algumas obrigações, alguns compromissos para eles, para que eles possam ter os recursos deles e saberem como gastar. E eles vão gastar igual os pais. Se o pai é viciado em roupa, o filho ou a filha vai ser viciado em comprar roupa, comprar sapato, comprar bolsa. Se o pai trocar de carro todo ano, quando o filho crescer, ele vai querer trocar de carro todo ano. E às vezes a estrutura financeira não permite tais coisas. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. A gente vê alguns reis que não tiveram um descendente que ocupasse o trono. Por quê? Porque não andaram nos ensinamentos, não andaram nos caminhos de Deus. Vamos para o próximo slide. A família cristã deve ser uma escola de preparo em que os filhos se graduarão para entrar aonde? Na escola superior das mansões de Deus, lá no lar adventista. Então, a nossa casa, o nosso lar, é uma escola para os nossos filhos, onde eles se graduarão ou não para entrar no reino celestial. Olha que responsabilidade que nós temos para com a educação dos nossos filhos. E quando falo em educação, eu falo começando por nós pais como exemplo. O pai, a mãe são os exemplos para o filho, ali que eles vão se espelhando. A gente olha muitas vezes para algumas crianças e fala, nossa, essa aqui é o pai escrito, ou essa aqui é a mãe escrita, né? A gente vai percebendo. E os filhos realmente se espelham nos pais para na formação do caráter deles. Próximo. Na vida nós temos muitas certezas e entre elas encontramos os seguintes. Primeiro, minha família é o meu maior tesouro. Deus confiou a família a cada um de nós. Nós vamos responder por isso. Um dia, quando nós encontrarmos com Cristo, ele vai perguntar: cadê as ovelhas que eu deixei nas tuas mãos, nos teus cuidados? Então, primeiro deles, minha família é meu maior tesouro. Nós temos que ter isso em mente. As crises são realidades em algumas casas, é verdade? É só em algumas? Eu acho que todas. Eu tenho 46 anos de casado com a Ivete. E quantas crises nós enfrentamos juntos ali? Crises até entre nós, né? Discutir, de brigar, de ficar 2, 3 dias sem conversar. Essas crises existem em todas as casas. Às vezes a gente fala assim, ah não, é só na minha que acontece isso. Olha lá, fulano de tal, nossa, olha qual o relacionamento.
gente muitas vezes é fachada. Lembra que eu falei agora há pouco do que batia na mulher? Você olhava aqueles dois pombinhos e falava, nossa, como eles são amorosos um com o outro. E ela apanhava. Até a hora que ela resolveu gritar, não quero mais isso. Então, crises existem em todas as casas. Os conflitos fazem parte da vida. É da nossa escola, nós estamos aprendendo. Eu estava olhando a Duda tocando piano, ela já tem um tempo aí que está teclado, né? Tem um tempo que ela está aprendendo e está cada vez progredindo mais. Foi fácil no começo? O que você teve que fazer para começar a aprender a tocar piano? Quais foram os primeiros passos? Como é que é? Treino. A mão direita primeiro. Então é igual quando, ó, faz tempo, quando eu aprendi a datilografar naquelas máquinas antigas, primeiro você ficava brincando dois dedos, duas letras, você sabia onde elas estavam. Depois com outros dois, outras duas letras, para que você usasse os 10 dedos para pegar todas as letras naquela máquina de escrever antiga. Hoje o computador é semelhante, né? Então você ficava brincando. E a gente aprende tanto, é difícil no começo. Você fala, nossa, eu tenho que ficar fazendo isso, tem que ficar fazendo isso para você aprender. Houve um tempo em que eu virei datilógrafo profissional. Eu fui trabalhar numa editora, editora Ática, e a gente tinha que digitar livros. Digitar livro, naquele tempo era no stencil, você não podia errar. Se você errar, você tinha que fazer tudo de novo, não tinha como consertar. Então era difícil aquilo. No casamento é igualzinho, a gente tem que aprender a ir lidando com os nossos dedos aqui, se entrosando um com o outro, para que depois a gente esteja afinados e toque muito bem aquilo que nós vamos tocar. No casamento é igual. Vamos para o próximo slide. Não é diferente. Como juntar? Agora, essa aqui é uma pergunta interessante para a gente refletir. Como juntar embaixo do mesmo teto família, crises constantes, conflitos desafiantes e ainda assim construir nossa tão desejada família saudável, de forma que seus membros estejam entre os remidos do Senhor? Como a gente consegue harmonizar tudo isso dentro de casa? Não é nada fácil. A gente vai ver 7 passos aqui que nós temos que entender o que a palavra de Deus diz e não ficar só com o entendimento, mas sim com a prática. A gente colocar em prática esses ensinamentos. Mas não é nada fácil você conseguir, debaixo do mesmo teto, você conciliar família, crises, educação dos filhos, trabalho, relacionamento. É muita coisa. Mas a gente começa treinando 2 dedos, a mão direita, depois outros 2, depois vai para a esquerda, depois já começa a trabalhar tudo junto. Quando você vê, você já é um datilógrafo profissional no casamento. Próximo. Então, primeiro item. Resolva os conflitos e as crises com paciência, respeito e empatia. Abre a Bíblia de vocês em Efésios 4, agora está certo os textos, só aquele primeiro que eu comi bola. Efésios 4, versículos 26 e 27. Nós vamos procurar alguns textos na Bíblia, ver o que a Bíblia nos ensina com relação a resolver os conflitos aqui, certo? Então, Efésios 4, versículos 26 e 27. Amém? Acharam? Se não acharam, você grita em misericórdia. Na minha Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar a quem? Ao diabo. Vocês percebem? Irai-vos. A Bíblia não falou para você não se irar. Você, claro, ninguém é de pedra, né? Todos nós temos os nossos momentos ali de fraqueza em que a gente acaba ficando irado, alterado com relação a algum problema que surgiu. Mas aqui diz assim: você tá irado? Tá. Então não peque. Opa, peraí, como é que é isso agora? Eu posso ficar irado, mas não pecar. Jesus se irou? Quando? Fala, Gustavo. Quando? No templo. Ele se irou, não se irou? Perdeu a paciência com o que ele estava vendo. Ele vendo aquele povo ali fazendo comércio da casa de Deus, aquilo deixou ele fora de si. E ele pegou um chicote, como é que chama? Um azorrague, né? Um chicote,
e ele girou aquilo no ar e começou a chutar e derrubar todas as mesas do comércio, espalhar os animais. Ele pecou? Ele não tinha que ser o nosso exemplo? Ele foi o nosso exemplo nessa situação? Irai-vos, esperneai, gritai, mas não peques. Ele não pecou. É fácil? Não, nem um pouco. Por quê? Olha o finalzinho desse versículo. O que, que ele deu do versículo 27? Nem deis lugar ao diabo. Sabe quando você perde o controle? Você começa a falar coisas que você não queria falar. Sabe quem está no controle de você? No meu controle, no seu controle? O diabo. Nós estamos fazendo exatamente o que ele quer que a gente faça. E ele parece assim, a pessoa fala vamos supor aqui, eu sou o marido, né, a esposa falou alguma coisa, eu não gostei, já vem aquela vozinha, fala para ela, não dá moleza, não dá moleza, não deixa assim não deixa barato. E você vai e retruca, e vai lá no ouvido dela, vai, agora é a sua vez, retruca. E ele retruca. Quem está fazendo isso? O diabo está no controle. Por isso que ele falou aqui, nem deis lugar ao diabo. Quando a gente faz o que essa vozinha fica subiando ali no seu ouvido para você fazer, nós estamos dando espaço para o diabo na nossa vida. E aí os relacionamentos começam a ficar estremecidos, as pessoas já não conversam mais, já não se sentem bem uma ao lado da outra. Aí começam a vir as separações. Incompatibilidade de gênero, isso não existe. Aliás, incompatibilidade de gênero, quando você casa, você já tem incompatibilidade de gênero ali, naquele momento. Não são dois iguaizinhos que estão se casando. Existe uma incompatibilidade, não são iguais. Eu não sou igual a Ivete não é igual a mim. Nós somos diferentes. Então a gente tem que entender que incompatibilidade de gênero é desculpa esfarrapada, porque quando você casou já tinha incompatibilidade de gêneros. A coisa vai se acentuando, por quê? Porque a gente esquece desses textos. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Isso aqui eu tenho que aprender, porque às vezes eu fico 2 dias irado com ela, não converso, né? Mas sou eu. Ela é mais mansinha. Eu fico nervoso às vezes. Isso aqui eu tenho que aprender. Não permite que o sol se ponha sobre a vossa ira. A gente tem que conversar e tem que sentar e acertar. E quando você não faz estas coisas, você está dando lugar ao diabo. O outro texto está aqui mesmo nos versículos 29 ao 32. Presta atenção nisso aqui. Quando a gente começa a discutir um com o outro, marido com mulher, mulher com marido, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente o que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Transmita graça e não desgraça. É graça que nós temos que transmitir. Então, cuidado com as palavras que você vai usar naquele momento que você está irado e que o inimigo está sob controle. Lembrem, você pode ficar irado. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Quando você começa a se descontrolar e falar um monte de coisas, xingar, ofender, desenterrar coisas que estavam lá no passado, quando você começa a fazer isso, está dando margem para o diabo. É ele que está assumindo o controle dessa briga. Normalmente, briga de casais, o diabo está ali se divertindo, né? Ele gosta de provocar isso. Versículo 30, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Nós somos selados pelo Espírito de Deus para a redenção. Não entristeçais o Espírito de Deus, longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda a malícia. Não é assim que acontece? As brigas de casais? Não é assim? A gente começa a esquecer todos os textos bíblicos, tudo que a gente aprendeu, num instantinho você chuta para o ar. Agora não, agora eu vou falar o que eu tenho que falar. E assim a gente vai destruindo os nossos casamentos, vai deixando eles abalados. Versículo 32, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Nós temos que aprender a perdoar uns aos outros. Todos nós somos falhos, nenhum de nós é perfeito. Ou tem alguém aqui que é perfeito? Alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. A Bíblia fala isso. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós passamos por essas tribulações, por essas dificuldades. A diferença é como é que nós lidamos com isso. Vamos para o próximo slide. É um pensamento. Olha só.
quão terrível será descobrir no último grande dia que aqueles com os quais nos associamos familiarmente se acham separados de nós para sempre. Ver os membros da nossa família, nossos próprios filhos, sem estarem salvos. É isso que nós queremos? É isso que nós vamos falar para Cristo quando voltar. Ele fala: cadê as ovelhas que eu te deixei? Ah, perdi todas no caminho. Verificar que aqueles que visitavam o nosso lar e comeram a nossa mesa se encontram entre os perdidos. Às vezes essas discussões, essas brigas do casal levam os filhos para longe de Deus. Aí a gente fica pensando: nossa, meus filhos não tenho nenhum na igreja, fugiram todos, não sei o quê. Como eram as brigas de casal? Como que a gente tratava dos nossos problemas, das nossas dificuldades? Próximo. Então faremos a nós mesmos a pergunta: terá sido por causa da minha impaciência, da minha disposição não cristã? Será que é por causa do meu jeito de ser eu vou acabar perdendo a minha família, meus filhos para o inimigo? Será que é isso? Pode ir para o próximo. Na proximidade e convivência com famílias, inevitavelmente haverá divergência de ideias e opiniões, na maioria das vezes culminarão em conflitos. A divergência existe. Às vezes, dentro de casa, futebol, uma besteira. Ou um filho é palmeirense, o outro é corintiano, o outro é São Paulino, e começa a se xingar e brigar e não sei o quê. Se entrega não, rapaz. Começam a brigar entre si, e quando você vê um não conversa mais com o outro, não gosta, porque ele fez uma brincadeira que eu não gostei com o meu time. Teu time? É tão importante assim um time de futebol? Você coloca acima das coisas de Deus? É complicado. É muito complicado isso. Vamos para o próximo. O segredo é sempre ter autocontrole e tratar as pessoas envolvidas com respeito, paciência e empatia. Então, com relação a esse primeiro item, o importante para nós é nos respeitarmos. Eu tenho que respeitar minha esposa tem que me respeitar. Nós temos que ser pacientes um com o outro e nós temos que ter empatia, identificar. Às vezes a pessoa acordou mal, ela está indisposta, não sei o quê, e você vai falar alguma coisa, ela já leva para o outro lado e já começa a discutir entre si. Então a gente tem que ter empatia, paciência, respeito um com o outro. Vamos para o item 2 agora, avança aí para mim, por favor. Invista no diálogo. Olha o que diz Provérbios 15, 1. Vamos lá. Provérbios 15, 1. O que fala aí na Bíblia de vocês? Provérbios 15, 1. O que diz? Vocês estão percebendo? A resposta branda desvia o furor. Mas a palavra dura. Lembra que eu falei? Alguém vem na sua orelha e fala, xinga, briga. Aí vai na outra orelha, vai, xinga, briga. Se você começar com uma resposta branda, você entender que, vamos com calma, que vai sair briga agora. Agora vai sair discussão. Vamos com calma, vamos tentar, daqui a pouquinho, vamos dar 2, 3 minutos, daqui a pouco a gente volta e tenta conversar. Aí você desvia o furor, mas se você não fizer isso, a palavra dura vai suscitar a ira e o pau vai comer. Desculpa o termo, mas é isso que acontece nas famílias. Começam a brigar sem se preocupar no que vai dar. Não sei o amanhã, não sei o que vai dar, mas nós vamos brigar. Vamos para o próximo. Sim, peraí, 25:11 aqui, faltou um texto aqui, 25:11. Provérbios 25:11. Como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Olha só, maçãs de ouro em salvas de prata. Palavra branda. Um dos dois tem que ser hiper calmo, hiper tranquilo e tentar segurar a barra para não ter as brigas. Nós precisamos disso. Próximo slide. Fala.
Com certeza. Por amor. A gente percebe principalmente, vou tentar trazer, você falou em trabalho, mas vou trazer para dentro de casa só. Muitas vezes quando o marido briga com a esposa com o marido, a gente fica meio descontrolado. Quando o filho, se ele vier lá falar uma coisa, olha o que eu fiz aqui, o que, que você aprontou? Você já pergunta, você não, em vez de olhar, ver o que é que ele fez, né, às vezes ele quer mostrar uma pintura, alguma coisa que ele fez ali, você já começa a falar agressivamente. Por quê? Porque você já está irado com aquela outra discussão. Por isso que nós temos que aprender a nos controlar, aprender a levar o nosso problema para Deus, pedir para que Ele acalme o nosso espírito, não permita que o inimigo faça nenhum trabalho no casamento. Lembram que Satanás quer destruir duas coisas, desde a criação, né? O sábado e o casamento foram instituídos lá no Jardim do Éden. Ele quer destruir os dois. O casamento, se ele não consegue destruir o sábado, ele vai destruir o casamento, ou os dois. Alguma coisa ele vai aprontar. Então nós temos que estar preparados para isso. Diante de um conflito, distanciamento familiar, se quisermos retornar ao estado de calmaria e proximidade, devemos agir com cautela e sabedoria ao falar. Cautela. Parece que a gente já vem armado. Se ela falar isso, eu vou falar aquilo. Se ela tocar nesse ponto, eu vou tocar naquele. Esse é o inimigo que está alimentando. Se for Deus, ele vai falar assim: calma, vamos pôr panos quentes em tudo isso, vamos acertar, vamos fazer as coisas direitinho. Você percebe quem está controlando a sua vida. Vamos para o próximo. O item 3. Juntos é melhor. Eclesiastes 4, 9 e 12. Vamos lá rapidinho, que o tempo voa. Eclesiastes 4, versículos do 9 ao 12. Quando a gente, quando a gente briga, a gente fica separado. Olha só o que diz a Bíblia aqui. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do trabalho. Quer dizer, se os dois estiverem unidos, né, os dois estiverem trabalhando, os dois estiverem ganhando, você tem mais dinheiro ali para você aplicar na casa, nas coisas de Deus, né, na sua vida. Porque se caírem, um levanta o companheiro, aí porém do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Vai encher de coberta na cama, né? Tão gostoso o casal dormir junto, ali se aquecendo os dois, né? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Olha só, hein? Então, se no momento das dificuldades, se alguém vem e mexe com um ou outro, é que já está aqui pronto para. Estou aqui junto, estou do seu lado, vou te dar o apoio contra a pessoa que está te perturbando. Próximo. Poucas ações criam um senso de pertencimento tão necessário ao ser humano como fazer atividades juntos, mas das mais prazerosas, até aquelas que são executadas pelo dever da responsabilidade. Quando a gente faz essas coisas juntos, né? Quando o marido ajuda a esposa, quando a esposa ajuda o marido, quando trabalham juntos, às vezes a mulher não gosta, né? Você fala assim, hoje eu vou lavar a louça para você. Não, vai embora daqui que você quebra tudo, você larga a louça toda suja, não sei o quê. Não é esse o caminho, não. Faz ele ficar ali, vão aprender. Você vai aprender a fazer direito, porque você está fazendo errado, né? Mas na boa, não é ameaçando, querendo brigar. Assim, quando o homem fala assim, hoje agora eu vou lavar o carro, eu vou te ajudar. Não, não vai não, que você enche de sabão, depois você não tira, o carro fica todo manchado. E começa aquela discussão. Não, para com isso, não há necessidade. Ajuda um, ajuda o outro. Vem cá, deixa eu te mostrar como que é para fazer. Assim como quando ela quiser mostrar, você vai lá e aprende. Também quero aprender, né? Próximo. Tudo que é importante merece nosso tempo de qualidade. Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para tudo debaixo do sol, né? Tem tempo para tudo. Então, tudo aquilo que é importante merece nosso tempo de qualidade. Nós temos que saber o que é importante, o que é mais importante no nosso relacionamento, na nossa vida. É a família. Então, prioridade, família. Às vezes a gente dá prioridade para o trabalho. Não, mas eu preciso ganhar dinheiro, porque se eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Eu conheço famílias que o filho só vê o pai no final de semana.
De manhã o pai sai cedo para trabalhar, os filhos estão dormindo. Quando ele volta à noite, os filhos já foram dormir. Então não tem esse contato familiar. Então eu tenho que separar um tempo, eu vou ter que dar um jeito. Durante o dia, ou pela manhã, ou à tarde, eu vou ter que encontrar. O ideal seria nos dois momentos. E aí você aproveita e já faz um culto familiar, rapidinho, para não atrasar o seu serviço, mas esse encontro, esse instante juntos ali. E tem marido que quando chega em casa, a mulher já foi dormir. E quando chega de manhã, ele aí reclama. Ah, você não preparou o café. Poxa, a mulher foi dormir tarde, ficou te esperando, se atrasou. Depois ainda quer o lanche todo preparado de manhã. E tem que pensar também, tem que saber se virar. Os maridos têm que saber se virar, viu? Não é só a mulher preparar lanche, não. Depois vocês brigam comigo, não tem problema. Não vou ficar bravo. Lá em casa, eu preparo o meu lanche, ela prepara o dela, o almoço ela faz para nós dois, né? À noite a gente toma lanche. Eu faço o meu lanche, ela faz o dela. Só se a gente quiser alguma coisa em comum, ah, vamos fazer uma torta hoje. Aí ela faz, eu fico ali ajudando se precisar. Próximo. Na correria em que vivemos, parece que o tempo voa e a todo momento temos que decidir a que dedicaremos as poucas horas disponíveis. E é verdade, não está? O tempo não está voando cada vez, não está passando o dia. Você nem percebe quando você vê, nossa, já é esse horário, não é? Então a gente tem que dar prioridade àquilo que realmente merece a nossa prioridade. O serviço é importante, é importantíssimo. Você precisa ganhar dinheiro, mas eu tenho que achar um jeito de ter um tempo com a minha família, com os meus filhos, com a minha esposa, com o marido, né, no caso. Próximo. Pode pular, vamos para o próximo. O quinto passo. Com bom humor, tudo fica mais leve e prazeroso. Faltou um P ali. Provérbios 15, 13. Provérbios 15, 13. Com bom humor as coisas ficam bem melhores. Eu posso falar por experiência própria. Quando eu fico alterado, meu corpo responde. A glicemia vai lá para cima. Ela pula de 100, 150, vai para 350, 400, né? Quando fico alterado. Então, eu tenho que ter autocontrole. Eu tenho que achar uma forma de me policiar. Para não sair do trilho por qualquer coisa. Às vezes alguém fala alguma coisa, às vezes até no trânsito, você passa ali, uma pessoa fala, ó, lugar de velha é em casa. Hã? O pessoal gosta de falar assim, só porque vê cabelinho branco, acha que é por aí, né? Mas às vezes aquilo atrapalha. Normalmente eu nem dou bola, né? Eu sou velho, não é comigo essa conversa. Não. Mas de vez em quando eu cismo que é comigo o negócio, já me altera. Então, Provérbios 15, 13, o que que disse mesmo? Aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Então, eu falei para vocês, exemplo prático em mim. Né? Se eu estou alegre, as coisas vão bem em termos de saúde. Né? Se eu me altero, a glicemia vai disparar. Então, um coração alegre aformoseia o rosto. Então, procurem ter, não é fácil, mas tenham um sorriso no rosto. Tenho a alegria de ser um cristão, de andar nos caminhos de Deus sempre em mente. Próximo. Pode pular isso, vamos lá para o próximo. Momentos particulares a sós criam intimidade com Deus e com a família. Nós precisamos ter o nosso momento a sós. Eu falei agora há pouco. Às vezes o trabalho exige que você saia voando, não encontra ninguém, nem a esposa, o esposo, tem os filhos. Mas, Mateus 6, 5, 6, vamos lá. Mateus 6, 5 e 6. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Tempo a sós com Deus. Nós temos que ter essa comunhão, é minha com Deus, é a minha.
Depois eu tenho a comunhão com a família também. Lucas 6, vamos lá em Lucas 6 ver qual é o outro recado de Jesus para nós com relação a essa comunhão. Olha o que Jesus tinha o hábito de fazer. Lucas 6, 12 e 13. A gente vai aprendendo com ele, né? Se nós temos que ter a mente de Cristo, nada melhor do que aprender com ele. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. O que Jesus fez antes da escolha dos 12 discípulos? Passou a noite inteira em oração. Você está com um problema em casa? Está tendo dificuldades no relacionamento com a esposa, com os filhos? O problema está no trabalho? Acorda de madrugada, conversa com Deus, leva o seu problema para Ele. Para isso nós tivemos esses 10 dias de oração, para a gente aprender a ter uns momentos a sós com Deus. Nós, só eu e Deus, só você e Deus. E tem também a comunhão com a família. Mas nós precisamos ter esse momento a sós e levar os problemas a Deus. Ele vai te mostrar o caminho. Se não mostrar na hora, aguarde. Logo, logo, Ele mostra. Próximo. Pode pular, vamos para o próximo. Vai. Aí. Culto familiar. Esse texto primeiro lá você já conhece, né? Josué 24:15, o que ele falou? Se vocês quiserem escolher os deuses de além-rio, ou se vocês quiserem adorar os deuses dessas outras nações que estão aqui onde nós estamos agora, fiquem à vontade. Mas eu e minha casa, amém. Nós temos que, a nossa família tem que servir ao Senhor em tudo. É difícil, é uma luta. Não falei em momento algum para vocês que isso vai ser fácil, porque seria bom se desde que nós casamos a gente já tivesse tudo isso em mente, né, para poder ir acertando os ponteiros. Mas nenhum caso está perdido. Não existe caso perdido para Deus. Não sei o que está acontecendo na sua casa, no seu relacionamento, marido, mulher, pais, filhos, eu não sei. Não sei, mas Deus sabe. Leva o problema para Ele, apresenta diante de Deus e Ele vai te mostrar a solução. Nós já tivemos aí alguns passos. O outro texto ali é Mateus 6:33. Mateus 6:33. Vamos ver aqui o que é que. Qual o recado de Jesus para nós? É um recado de Jesus para nós, tá? 6:33. E quem a gente tem que buscar em primeiro lugar? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Está com problema? Leva para Deus, busque a Deus, buscai a Deus em primeiro lugar. Vamos buscar o reino de Deus, a justiça de Deus, e os nossos problemas, à medida do possível, vão sendo. Eu falo à medida do possível porque a gente quer uma resposta. Dobrei os joelhos, conversei com Deus, ele não respondeu. Calma. Há quanto tempo você faz? É igual os viciados. Tem alguns que conseguem abandonar o vício naquele momento. Tomou a decisão, não, abandonou o vício. Nunca mais usa o cigarro, o álcool, a droga, o café, o que quer que seja prejudicial à saúde, ele consegue abandonar e nunca mais mexer com aquilo. Mas tem os outros que tem uma luta, tem uma luta. Cada dia vai indo, tem dificuldade, mas consegue. A gente só não pode desistir. Próximo slide. Acho que os principais aqui nós já conversamos. Olha, o culto diário deve ser uma prioridade em cada lar. Vai para o próximo, ele dá umas dicas aqui para a gente. No culto familiar, criamos uma atmosfera especial, pois apresentamos nossa família diante do Senhor. Olha o que diz o lar adventista, isso aqui é importante. Podeis pensar, pais, que não tendes tempo para fazer tudo isso, mas deveis tomar tempo para fazer vossa obra na família, pois do contrário, quem que vai entrar na história aqui? Satanás suprirá o que falta. Às vezes a gente fala assim, puxa, mas educamos os nossos filhos nos caminhos de Deus, não sei o quê, de repente eles se desviaram, estão envolvidos com drogas, estão envolvidos com prostituição, estão seguindo um caminho totalmente oposto àquele nosso. Às vezes a falha nem está nos pais, mas normalmente sim. Normalmente está na forma como nós nos relacionamos com os nossos filhos. A gente vê pastor, por exemplo, os pastores, né, tem
uma atividade que toma muito do tempo deles. Às vezes eles passam, aqui nem tanto porque o distrito é pequeno, mas imagina um pastor que cuida de cidades, né? Cidades. Eu lembro quando nós estávamos em Uberlândia, a cidade mais próxima acho que era Uberaba, uns 100 quilômetros para um lado. Não tinha Araguari antes? Não lembro mais. Hã? É? Não, é pequenininho, mas eu digo assim, às vezes um pastor que tem que cuidar de cidades que estão a 30, 40 quilômetros, então ele já vai nessa, depois dessa ele vai na outra, às vezes fica uma semana sem ver a família, né? Isso pode, mas a mãe está cuidando. Sim, a mãe está cuidando, os anjos estão cuidando, mas sempre falta aquele complemento, né? A família reunida, o todo. Isso aqui faz muita diferença na formação dos filhos. Por isso que muitos filhos acabam se afastando dos caminhos de Deus, fazem tudo. Você pede para fazer uma coisa e faz ao contrário, né? Tudo isso pode ser pode ser, eu não falei que é sempre, hein? Pode ser em função exatamente desse, os pais não terem tempo para estarem juntos, fazerem culto junto com os filhos. Certo? Próximo. Então aqui só uma dica, né, de um culto planejado com antecedência, não é improvisar na hora, tem que ser curto e inspirador. A gente fala, não, eu tenho que ler o capítulo inteiro. Não, lê um texto bíblico só, se quiser ler um texto pequeno também de Ellen White, canta uns hinos, né? Tem que ser interessante, tem que ser adequado à idade, para os pequenininhos é de um jeito, para os jovenzinhos é de outro, para os jovens é outra forma, né? E tem que ser participativo, distribui atividades, todo mundo envolvido, né? Para que o culto fique mais alegre. Próximo, acho que é o último, vamos ver. Esse movimento de oração tem que continuar em sua vida, casa e família. O Ronei falou aí no começo, né? Isso aqui não é só para 10 dias, isso aqui tem que continuar. Ah, mas eu não tenho texto. Vai para a Bíblia está cheia de textos. Pesquisem, vão lendo, vão pesquisando. O que tem que mudar na minha vida? Vão buscar os textos. A comunhão diária com o Senhor, descobrindo a sua vontade e planos para a minha vida e minha família, recebendo o batismo do Espírito Santo para avançar e vencer, é a esperança para a minha família. Eu quero, quando Cristo voltar, eu quero estar com a minha família todinha reunida. Minha família cresceu agora, tem meus filhos, tem meu genro, minhas noras, meus netos. Ela está crescendo. Eu quero estar com todos eles lá. Agora, a gente fica assim meio. Outro dia o pastor Maurício falou: quando meus filhos completaram 18 anos, eu dei independência para eles. Agora faz o que vocês quiserem, porque eu tive 18 anos para educar vocês. Agora vocês fazem o que vocês quiserem. Eu nunca falei isso para os meus filhos, mas já são grandinhos, já são casados, já têm seus filhos, né? Têm os seus compromissos, tudo, mas pela graça de Deus, até aqui eles estão na igreja, firmes. Então, eu não sei, a gente não sabe amanhã o que vai acontecer. Gostaria que essa fosse a realidade de cada lar aqui. Todos nós, quando Cristo voltar, pudéssemos apresentar: eis-me aqui com as ovelhas que tu confiastes a mim. Que Deus nos abençoe e nos ajude nessa luta, e na luta não é contra a carne, é contra Satanás e seus anjos. A gente tem que ter isso em mente e procurarmos não brigar. As brigas elas acontecem, mas puxa o freio, irai-vos, mas não pequeis. Que Deus nos abençoe para que a gente coloque em prática esses ensinamentos. Amém? Qual o hino final? Ah, vai ter outra mensagem musical, por favor.
Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado pelo bom sábado que nos concede, pela oportunidade também de estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais sobre relacionamento familiar. Te pedimos que nos ajudes, que tudo aquilo que nós estudamos aqui na Tua Palavra, os textos que nós estudamos aqui, que nós possamos colocar em prática em nossas vidas e que o nosso relacionamento familiar possa ser de acordo com aquele que Tu instituístes no Éden, que Tu planejastes para cada um de nós, que Tu possas reinar no nosso lar, que o Teu Santo Espírito seja conosco, que os Teus santos anjos sintam prazer de estar em nossa casa e em nossa companhia. Abençoe a cada lar aqui representado. Sei com cada um dos nossos irmãos em seus lares, nós também no nosso lar, para que nós possamos sentir a Tua presença e a Tua direção em nossa vida e não a direção do inimigo em nossas vidas. Fica conosco, despede-nos agora na Tua paz, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz,